Olá, boa tarde. Meu nome é Rafael, sou aluno do 9º período de Direito da Unisalles, Salesiano, e nesse vídeo vou trabalhar com você um assunto muito importante do direito tributário. Vou falar sobre as hipóteses de suspensão de exigibilidade, extinção e exclusão do crédito tributário. Você saberia me dizer o que acontece com o crédito tributário depois que ele é lançado? Ele pode ser suspenso, extinto ou até mesmo excluído. Nesse vídeo, eu vou te explicar cada uma dessas situações com base no nosso Código Tributário Nacional, de uma forma bem simples e objetiva. Antes de tudo, é importante lembrar que o crédito tributário é o direito que o Estado tem de cobrar o tributo do contribuinte, certo? É o valor em dinheiro, certo e determinado, que a Fazenda Pública tem direito de receber de um contribuinte em função de uma obrigação fiscal. Observação importante é que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, conforme determina o artigo 142 do CTN, nosso Código Tributário Nacional. Agora que nós já sabemos do que se trata o crédito tributário, acho interessante fazer uma análise do artigo 141 do CTN, onde diz o seguinte: o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias, certo? Então, todas as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão estão devidamente expressas no Código Tributário Nacional. Dando continuidade ao vídeo, vamos falar um pouco agora sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário está prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional. É um mecanismo que impede que o fisco cobre o valor enquanto durar a causa suspensiva. É como colocar o crédito em um modo espera. Como eu disse, as hipóteses de suspensão estão previstas no artigo 151, nos seus incisos. Mas acho interessante fazer uma observação de que existe uma espécie de macete, né? Um mnemônico, que pode ajudar a recordar, pode ajudar a lembrar quais são as hipóteses de suspensão da exigibilidade. Pode ser usado inclusive em provas de OAB, provas de concurso, né? Para lembrar justamente quais são as hipóteses de suspensão da exigibilidade. Trata-se da palavra moderecopa. Essa palavra ela é formada pela junção das iniciais, né, de cada hipótese de suspensão. Então, toda vez que você quiser se recordar, se lembrar de quais são as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, é só se recordar da palavra moderecopa que você vai se lembrar de cada uma das hipóteses de suspensão. Então, vamos às hipóteses. O artigo 151 diz o seguinte para nós: suspendem a exigibilidade do crédito tributário a moratória, o depósito de seu montante integral, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, a concessão da medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento. E um exemplo prático para fixar o entendimento dessa suspensão é o caso de um contribuinte entra com um mandado de segurança e consegue uma liminar. O fisco não poderá cobrar o tributo até que essa situação seja revertida. Muito bem, só para fixar esse entendimento do que se trata a suspensão do crédito tributário, vamos trabalhar com um exemplo prático. Vamos usar o exemplo da moratória, que é uma prorrogação do prazo para pagamento do tributo, concedida por lei, conforme prevê o artigo 152 a 155 do Código Tributário Nacional. A primeira observação é que essa moratória ela pode ser geral, né, abrangendo todos, mas também pode ser individual, né, abrangendo casos específicos. Imaginemos uma situação em que ocorre uma enchente que destrói parte de uma cidade. O município edita uma lei municipal concedendo moratória de 6 meses para pagamento do IPTU. Enquanto durar a moratória, a exigibilidade do crédito tributário estará suspensa. O contribuinte não é considerado inadimplente e não pode ser cobrado judicialmente.
Muito bem, nós já vimos do que se trata a suspensão, vimos também quais são as hipóteses em que essa suspensão ocorrerá e, além disso, vimos casos práticos para fixar o entendimento do que se trata essa suspensão de exigibilidade. Agora, seguindo adiante, falaremos sobre a extinção do crédito tributário, que é o ato ou fato jurídico que põe fim à relação obrigacional entre o fisco, credor, e o contribuinte, devedor, fazendo desaparecer a obrigação de pagar o tributo de forma definitiva. Certo? Essas hipóteses de extinção, as formas de extinção do crédito tributário, estão previstas no artigo 156 do CTN, nosso Código Tributário Nacional. E as hipóteses de extinção são as seguintes: o pagamento, a compensação, transação, remissão, a prescrição e a decadência, a conversão de depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, a consignação em pagamento, a decisão administrativa irreformável, assim entendida, a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória, a decisão judicial passada em julgado, a dação em pagamento em bens móveis na forma e condições estabelecidas em lei. Essas são as hipóteses de extinção do crédito tributário. E agora, um exemplo prático, bem simples e objetivo, para fixar o entendimento do que se trata essas hipóteses de extinção do crédito tributário, é o seguinte, se o contribuinte paga ou se o crédito prescreve após 5 anos sem cobrança, o crédito é extinto, certo? Nessas hipóteses dos incisos do artigo 156, ocorrerá a extinção do crédito tributário. Muito bem, dando continuidade ao nosso estudo, onde já foi falado sobre as hipóteses de suspensão e extinção do crédito tributário, vamos seguir adiante e falar um pouco agora sobre as hipóteses de exclusão do crédito tributário. Mas antes de iniciar, vale fazer uma observação de que as hipóteses de exclusão apresentam umas características um pouco diferentes das demais, visto que, diferentemente da extinção, que pode ocorrer por meio do pagamento do crédito, por exemplo, ou da suspensão, que apenas interrompe temporariamente a exigibilidade do crédito, a exclusão faz com que o crédito nunca chegue a ser constituído. Ela impede o próprio nascimento do crédito tributário. Ou seja, o fato gerador pode até ocorrer de fato, mas por alguma razão legal o tributo não será exigido. E as hipóteses de exclusão do crédito tributário estão previstas no artigo 175 do Código Tributário Nacional. Mas como eu sei que você gosta de estudar por mapas mentais, gosta de macetes, mnemônicos, eu vou dar a você mais uma palavra que vai te ajudar a recordar, a se lembrar de quais são as hipóteses de exclusão do crédito tributário. Essa palavra ela é muito útil porque ela pode te ajudar inclusive em provas de OAB, provas de concurso. Sei que esse tipo de questão cai muito em provas de concurso e provas de OAB, por isso eu vou te ajudar e vou te dar mais um macete. Trata-se da palavra AI. AI, isso mesmo. São as hipóteses de exclusão do crédito tributário. Trata-se das palavras anistia e isenção, certo? Essas são as duas hipóteses em que ocorrerá a exclusão do crédito tributário. Outra observação importante a ser feita é com relação ao parágrafo único do artigo 175, onde diz o seguinte: a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou delas consequentes. Muito bem. Já falamos da exclusão, também já apresentei a você o macete, para se recordar das hipóteses de exclusão do crédito tributário, a palavra AI. E agora nós iremos nos aprofundar nas definições de anistia e isenção, detalhando para você as diferenças entre essas hipóteses, bem como apresentar de que forma essas situações podem ser verificadas. Muito bem, quando falamos em isenção com relação a crédito tributário, precisamos entender que consiste na dispensa legal do pagamento do tributo, certo? É a situação em que a norma incide, ocorre fato gerador, mas antes de ocorrer o lançamento do crédito tributário, a isenção atua como causa de exclusão do crédito. Tamo junto? É basicamente a dispensa da obrigação de pagar o tributo. Além disso, ainda que esteja previsto em contrato,
a isenção só decorre por meio de lei, que especificará as condições e os requisitos para sua concessão, conforme prevê o artigo 176 do Código Tributário Nacional. Ou seja, de toda forma será necessária a expressa previsão legal dessa isenção, tudo bem? Outro ponto importante desse dispositivo é que a isenção poderá ser concedida de forma restrita a uma região específica, certo? Em razão de uma peculiaridade pertencente àquela região. Vale destacar ainda a previsão do artigo 177 do Código Tributário Nacional, onde diz que, salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria e aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. A título de exemplo, podemos falar das pessoas portadoras de deficiência, que podem solicitar a isenção do pagamento do tributo do IPVA, para um veículo de sua propriedade, certo? Desde que atendidas, é claro, as exigências e requisitos da lei, podem sim solicitar a isenção do tributo do IPVA para um veículo de sua propriedade. Outro exemplo em que podemos verificar essa situação de isenção de pagamento de tributo é no caso dos veículos antigos, Muitos estados concedem a isenção do pagamento do tributo do IPVA a depender do ano de fabricação do carro, certo? Então, assim, alguns estados concedem para aqueles carros que já tiverem mais de 20 anos de fabricação, outros estados concedem para aqueles carros que já tiverem mais de 25 anos de fabricação. Então, assim, a depender do estado, existe sim a possibilidade de isenção do pagamento do tributo do IPVA. Agora, com relação à anistia, precisamos entender que ela é definida como um perdão legalmente instituída das infrações à legislação tributária. Assim, o contribuinte fica desobrigado do pagamento da multa decorrente das infrações tributárias e, dessa forma, impede-se o lançamento da penalidade pecuniária. Uma observação é que a anistia perdoa infrações cometidas antes da vigência da lei que a institui, certo? O artigo 180 do CTN é muito claro ao dispor que a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, certo? Além disso, o 180 dispõe sobre situações em que essa anistia não poderá ser aplicada, que é quando envolver atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, e aqueles que, mesmo que não possuírem essa classificação, tiverem sido praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. Também não será aplicada a anistia em casos de infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, salvo disposição em contrário, é claro. O artigo 181 do CTN dispõe para nós as hipóteses em que a anistia poderá ser concedida, prevendo que pode ser concedida de forma geral, conforme previsto no inciso 1º, ou pode ser concedida de forma limitada, conforme previsto nas alíneas A, B, C e D do inciso 2º deste artigo. Agora, vou fazer uma observação muito importante com relação às hipóteses de exclusão do crédito tributário. Sabemos que a isenção isenta do dever de pagamento do tributo, enquanto a anistia corresponde à exclusão do dever de pagamento da multa, certo? E nessas duas hipóteses ocorrerá a renúncia de receita, visto que o ente ou deixará de receber o valor do tributo ou deixará de receber o valor da multa. Por essa razão, é que depende de expressa previsão legal para que possam ser concedidos, certo? Dependem de expressa previsão em lei para que essas situações possam ocorrer. Essa determinação está prevista no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988, e diz o seguinte: qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativo a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. É isso aí, galera. Encerro aqui esse vídeo com o nosso estudo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixe seu joinha e até a próxima. Tchau, tchau.